Alô. Bom dia a todos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Muito bem. Com 13 dos senhores vereadores presentes, portanto, com o número regimental, 3 vereadores ausentes, vamos dar início à presente sessão ordinária. Essa presidência vai ler um comunicado aqui. O cidadão Domingos Fontebasso licenciou-se do cargo de vereador para tratamento de saúde por 30 dias, a partir do dia 16 de março de 2011. Para tomar posse do cargo, convoco o suplente, o cidadão Cênio Francisco de Souza, que se acha presente. Solicito-lhe apresentar cópia do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de compatibilidade e declaração de bens, e a ler o compromisso regimental de posse. Assistiremos a este ato em pé. Então, peço ao cidadão Cênio que traga até essa mesa os documentos. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Muito bem. Declaro o cidadão Cênio Francisco de Souza empossado no cargo de vereador. O termo de posse será lido pela senhora primeira secretária, vereadora Ana Tonelli. Pois não, senhor presidente. Em 22 de março de 2011, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal de Jundiaí, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Júlio César de Oliveira, e sendo secretários os vereadores Ana Vicentina Tonelli e Silvio Hermani, compareceu o cidadão Cênio Francisco de Souza, suplente de vereador, para tomar posse do cargo, em substituição do cidadão Domingos Fontebasso, licenciado do cargo por 30 dias, a partir de 16 de março de 2011, para tratamento de saúde. Na forma da lei, o suplente apresentou cópia do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de compatibilidade e declaração de bens, e prestou o seguinte compromisso regimental. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Em seguida, o presidente declarou o cidadão Cênio Francisco de Souza empossado no cargo de vereador, lavrando-se este termo, que lido na sessão é assinado pelo vereador empossado e pelo presidente e secretário da sessão. Seguem as assinaturas: vereador Cênio Francisco de Souza,
presidente Júlio César de Oliveira, primeira secretária Ana Vicentina Tonelli e segundo secretário Silvio Hermani. É esse o termo, senhor presidente. Muito bem, nobre vereadora Ana Tonelli. A declaração de bens... Muito bem. Depois da assinatura do livro por parte do Sênior, todos os integrantes da mesa irão fazer. Muito bem. Então, o termo de posse já foi devidamente assinado e a declaração de bens será inserida no livro próprio e publicada na imprensa oficial do município, na forma da lei. Solicito ao vereador Sênior Francisco de Souza que registre a sua presença no sistema do nosso painel eletrônico, por favor. Muito bem. Devidamente registrada a presença, o senhor vai fazer uso da tribuna, vereador Sênior? Por favor, fique à vontade. Posso usar? Senhor presidente, meu bom dia. Nobres vereadores e vereadoras, público em geral, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Sênior. Nasci em José Bonifácio, mas foi na cidade de Jundiaí que construí minha vida e aprendi a amar esse povo tão caloroso e gentil. Escolhi a Vila Comercial para residir em 1968, abri um pequeno mercado para atender a região. Nesta época, comecei ajudando as pessoas, compartilhando o pão, arrumando teto e cama para os necessitados e tentando de todo modo melhorar a vida tão sofrida dessa nossa população. Fiz isso, senhores, não pela ganância e nem para ingressar à vida política, e sim por acreditar que o pouco que podemos ajudar pode ser muito para aqueles que recebem ajuda. E hoje, com imensa alegria que participo dessa sessão, como homem escolhido pelo povo para representá-lo, sinto-me honrado em fazer parte da política dessa cidade. Por isso, quero que saibam que no período em que eu estiver aqui, trabalharei intensamente para contribuir ao crescimento de nossa tão amada Jundiaí. Quero agradecer à minha família, aos meus amigos e eleitores que sempre acreditaram e confiaram em mim e que contribuíram de maneira decisiva para que eu estivesse aqui hoje. Me coloco à disposição de toda a população e também de meus colegas vereadores para juntos trabalharmos por esse nosso povo. Quero elevar meus agradecimentos a Deus e pedir a Ele que nos dê muita sabedoria para lutarmos por um mundo de paz e justiça social. Minha alegria é grande, mas a minha responsabilidade e meu compromisso com a verdade são ainda maiores. Muito obrigado. Muito bem. Seja bem-vindo a essa casa, Sênior, e tenho certeza que nesses 30 dias que o senhor irá passar conosco aqui, serão muito mais proveitosos para nós, né, que podemos compartilhar da sabedoria de Vossa Senhoria que acumulou aí durante toda essa vida. Pediria ao vereador Sênior, se ele quisesse até ocupar a sua cadeira, sem nenhum problema, se quiser continuar na tribuna, à vontade. Hoje, amanhã, é de Vossa Senhoria nessa casa aqui. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do líder do governo nesta casa, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Só para parabenizar o nobre vereador Sênior. Sabemos da luta do Sênior, da história do Sênior,
E hoje eu sei que é um dia de conquista para o Sênio. Parabéns, Sênio, por esse momento. Parabéns pela sua família maravilhosa. Parabéns por toda a sua luta. E conte com o apoio desse vereador e eu tenho certeza de toda a casa. Ok, Sênio? Parabéns, Deus abençoe. Questão de ordem. Antes de considerar o pastor, questão de ordem da primeira secretária, a vereadora Ana Antonelli. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, pastor Roberto Conde. Amigo Sênio, seja bem-vindo nesta Casa de Leis. Nós nos conhecemos de uma longa data, desde os idos de 1982, eu diria, nas nossas falas, nas carretas de comícios, nos shows que eram permitidos àquela época. Tivemos uma convivência salutar, às vezes num mesmo partido, outras em partidos diferentes, mas a nossa amizade nunca foi arranhada. E essa vereadora tem por Vossa Excelência um carinho e um respeito muito grandes. Então, realmente, seja bem-vindo nesta Casa de Leis. São apenas 30 dias. Quem sabe o senhor está aguardando a sua vinda para esta casa na nossa próxima gestão, que começa daqui a 2 anos. Esses 30 dias, melhor dizendo, serão um aprendizado para Vossa Excelência, que sempre militou, mas nunca teve esse desejo, não é? Vamos dizer, concretizado, de se assentar numa das cadeiras desta casa. E hoje, Deus lhe permite isso. Que o senhor aproveite muito bem, da maneira do possível, esses 30 dias, e que seja, como eu disse, uma pré-vinda para esta casa na próxima legislatura, durante 4 anos. Aí sim o senhor poderá presentear todo o seu eleitorado com a sua sabedoria, com o seu conhecimento e com a sua vontade de trabalhar por essa nossa Jundiaí. Bem-vindo, vereador Sênio. Questão de ordem, novo vereador pastor Roberto Conde. Em nome da liderança do PRB, Partido Republicano Brasileiro, eu quero dar as boas-vindas ao vereador Sênio. Espero que nesses 30 dias ele possa atender aos anseios dos seus eleitores e também de toda a população de Jundiaí, através de projetos, indicações, tudo aquilo que o vereador pode fazer. Então, boas-vindas, é o que o vereador, o pastor Roberto Conde, deseja ao vereador Sênio. Questão de ordem, novo vereador Silvermani. Parabéns, Sênio, não apenas ao vereador Sênio, mas sua família, a comunidade. Faço isso em nome da bancada do Partido Verde, numa deferência do nosso líder, vereador Paulo Sérgio Martins. Em 1992, antes de participar do meu primeiro comício, que seria no Jardim Santa Gertrudes, eu fui num comício lá na Vila Maringá. E a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de ver discursando foi justamente o vereador Sênio. Logo em seguida veio o vereador Ivan Perini, né? Então, desde aquele primeiro momento, em 1992, tenho a certeza que aprendi muito com você. São apenas 30 dias. Em 1998, tive a oportunidade de assumir nessa Casa de Leis por apenas 4 dias, mas esses 4 dias foram muito importantes, até para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer melhor os caminhos da Câmara e se tornasse até conhecido, né? Então, tenho certeza que o vereador Sênio, que em tantas eleições, através do trabalho de sua equipe, do seu trabalho, tem tido uma excelente votação, nós temos certeza que isso servirá num impulso ainda maior nas futuras eleições. Parabéns, bom trabalho, Jundiaí merece pessoas como você. Muito bem. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de conceder a vereadora, o vereador Zé Dias já havia me solicitado, vereadora. Questão de ordem do novo vereador Zé Dias. Obrigado, senhor presidente. Em nome da liderança aqui do PDT, em nome do vereador Zé Dias e também do nobre companheiro Fernando Bardi, eu quero aqui agradecer e desejar boas-vindas para o nosso companheiro nesta Casa de Leis. Eu digo, o vereador da grande Vila Maringá comercial, ou seja, pelas ideias do nobre vereador, a nova Jundiaí. Parabéns, né, pelo trabalho, pela boa vontade de melhorar esta cidade. Parabenizo também, vereador Sênio,
todos os seus familiares que estão presentes, seus amigos, todos aqueles colaboradores que sempre trabalhou em função da sua humildade, do seu trabalho, do seu carinho junto à sociedade jundiaiense. Então, portanto, eu parabenizo aqui hoje, né? E que acredito que com o seu trabalho nos 30 dias, será um trabalho firme, profundo, e daquilo que realmente o senhor tem no coração, que é a vontade de trabalhar, desenvolver um trabalho para a nossa cidade de Jundiaí, com certeza 30 dias será também suficiente para Vossa Excelência apresentar nesta casa aqui bons projetos e um grande trabalho à sociedade jundiaiense. Então, parabenizo por mais esta oportunidade e com certeza para o futuro a gente espera aqui dentro dessa casa que nós estaremos reunidos por mais um longo prazo, se Deus quiser. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Questão de ordem da nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Eu gostaria aqui, nesta manhã, senhor presidente, de saudar o vereador Sênio, em meu nome, em nome do vereador Durval Orlato, da bancada do Partido dos Trabalhadores, e dizer que eu tenho certeza que o vereador Mingo Fontebasso lhe deu todas as condições de estrutura e trabalho em seu gabinete para que o senhor possa operar e poder trabalhar, e do que precisar do nosso apoio, da nossa experiência legislativa, embora em partidos, né, com ideologias distintas, nós poderemos contribuir com o trabalho do vereador. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora Marlena. Questão de ordem do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Sênio, aqui um conselho. Beba dessa água, que aí tem muita sabedoria. Vereador Doca. Senhor presidente, agradeço as suas palavras e eu não podia deixar de parabenizar ao vereador Sênior, porque é um batalhador, um lutador e mereceu essa oportunidade, claro, evidentemente, embora seja por problema de saúde do vereador Mingo Fontebasso, mas que ele também já vá treinando, porque as eleições estão próximas, como já alguns vereadores já citaram. Senhor presidente, que ele seja feliz nesses 30 dias, porque sempre é um aprendizado, certo? E ele sempre respeitou, que é verdade se fala, a nossa Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Doca. Questão de ordem do novo vereador Gustavo Martinelli, líder do PSDB na casa, do meu partido. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero parabenizar o vereador Sênio pela essa posse, por esses 30 dias. Ele que é da mesma região onde eu tenho uma grande atuação, estou aqui à disposição e é uma região que necessita muito de melhorias. Parabéns. Bem, questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, quero cumprimentar todos, Vossa Excelência, todos os vereadores, todos que estão nesta casa. E é com grande alegria que hoje eu vejo a posse do companheiro Sênio. Já estive ali no seu comércio, ali ele já me serviu um refrigerante gelado, um dia de sol, uma tarde, muito calor, e o conheci alguns anos atrás. Um homem honrado, batalhador, e que hoje Deus lhe concede essa autoridade, pois temos dito aqui que toda autoridade é advinda de Deus. Justiça, um homem que briga pelos direitos da coletividade e que não está aqui por acaso, está aqui porque realmente é um batalhador, e por isso, em nome do PTB, deste vereador, vereador Val, o vereador Marcelo Gastaldo, nós o saudamos e fazemos voto para que ele continue sendo essa pessoa batalhadora, lutando pelo direito do nosso povo. Parabéns, Sênio, é um privilégio tê-lo aqui. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, na esteira da manifestação anteriormente expendida pelos nossos pares, eu também me alio a essa corrente para parabenizar a vitória, né, do vereador Sênio, que hoje, mesmo que temporariamente, vem aqui tomar assento nessa Casa de Leis. Parabéns pela conquista, Sênio, e boa sorte. Questão de ordem do novo vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o vereador Sênio por esses 30 dias. Como bem disse o vereador Gustavo, a região em que o vereador atua é uma região que necessita realmente de ações,
e que o vereador realmente nesses 30 dias consiga colocar em prática seus principais ideais, seus principais projetos, e com certeza ele será muito bem-vindo nessa casa e terá todo o apoio de todos nós, todos os vereadores da bancada do PV. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro Palmarim. Agora nós vamos voltar à nossa ordem do dia aqui, né? Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. São projetos de lei, vetos e uma moção. O primeiro deles, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que revoga a lei que proíbe reservar posto de espera em local de atendimento e de acesso ao público. Do prefeito Miguel, que altera a lei para reformular critério de inscrições em empreendimento habitacional de interesse social no bairro Currupira, em Gordadouro. Projeto de lei do mesmo prefeito Miguel Haddad, que prorroga o mandato dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Projeto de lei do prefeito Miguel Haddad, que reabre prazo de lei para doação à AFUMAS de área pública situada em Vila Nova, Jundiaí, para urbanização de núcleo de submoradias. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que proíbe revenda de narguilé ao menor de idade. Veto total ao projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador Zé Dias, que institui campanha de prevenção da hipertensão e do diabetes. Veto total ao projeto de lei do vereador Durval Orlato, que suspende tramitação de projetos de obras de grande porte nos casos que especifica. Moção de autoria do vereador Durval Orlato, que apoia a PEC de autoria do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que altera a redação do parágrafo 9º do artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos. Temos 2 ofícios, senhor presidente, um deles do PROCON de Jundiaí, informando o movimento de atendimento no mês de fevereiro deste ano, e outro encaminhando mensagem modificativa ao projeto de lei que autoriza o convênio com a Associação Pio Lanteri para execução de assistência social em Vila Nambi, este último vindo do senhor prefeito municipal. Essa é a matéria que temos no início da sessão, senhor presidente. Muito bem, nobre vereadora. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para a ordem do dia. Vereador Paulo Sérgio. Muito bem. Com 15 senhores vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental, vamos passar à ordem do dia. Tendo a ata da 96ª sessão ordinária, realizada em 15 de março de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Eu vou suspender a nossa sessão, senhores vereadores e vereadoras, porque nós estamos recebendo hoje, para o lançamento aqui na Câmara Municipal Oficial, da nossa campanha da fraternidade, o nosso excelentíssimo, reverendíssimo bispo, senhor Dom Vicente Costa, a quem convido para que venha tomar assento junto à mesa desta casa. Então, suspensos os trabalhos desta sessão.
Muito bem. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Nós temos a honra de receber aqui nosso bispo diocesano, Dom Vicente Costa. Temos também a presença da senhora Rosângela, da Caritas, e o Paulo Dutra, ambientalista, que eu conheço já há alguns anos aí militando. E como a campanha da fraternidade esse ano aqui fala da questão da vida no nosso planeta, da questão ambiental, aí com tudo que nós estamos acontecendo, com certeza a presença é muito interessante. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, Dom Vicente, Rosângela, público presente. Eu vou passar de imediato a palavra para Dom Vicente, que fará uma pequena explanação, e depois abriremos a palavra a todos os vereadores presentes na casa, ok? Então, Dom Vicente, por favor, fique à vontade. Então, querido irmão, Júlio César de Oliveira, presidente da Câmara, e Ana Tonelli, primeira secretária, e Silvio Hermani, segundo secretário, demais vereadores e vereadora, irmãos e irmãs, também estou vendo o padre Juversi, da paróquia Sagrada Família de Itu, como alguns irmãos e irmãs daquela paróquia. Em primeiro lugar, quero agradecer Júlio César de Oliveira, enfim, todos vocês, vereadores e vereadora, por esta oportunidade de a gente vir expor e debater a questão da campanha da fraternidade que a Igreja do Brasil, uma vez mais, está promovendo aqui no Brasil. Ainda a data de hoje, providencialmente escolhida para esta nossa vinda aqui, esta Câmara Municipal de Jundiaí, onde tanto se debate projetos que dizem respeito à vida e ao melhoramento da vida das pessoas, dos moradores da cidade. E hoje, dia 22, é o Dia Mundial da Água. Então, é o tema tão importante da campanha da fraternidade. Então, pensamos, está aqui comigo, como foi apresentada já, a Maria Rosângela Moretti, que é a coordenadora da Caritas Diocesana, e o Paulo Roberto Dutra, que é voluntário da equipe diocesana da campanha Fraternidade. Primeiro, de expor brevemente a proposta da Igreja quanto à campanha Fraternidade e deixar um tempo razoavelmente, acho mais importante, para que os vereadores e as vereadoras, em plural, as vereadoras, possam fazer suas perguntas. Lúcio, está aqui o padre Lúcio, onde está? O padre Lúcio Savieto, ele também é de Salto, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Bem-vindo, meu irmão. E também estou vendo o Difu, né? Também o diácono. E que emoção muito grande, de verdade. E o pavor e o temor de enfrentar vocês também, assim, no bom sentido da palavra, né? O respeito, a reverência, enfim, com vocês, para com vocês. Bem-vindos. Então, pensamos primeiro de expor o que a campanha da fraternidade nos diz. Parece-me que os irmãos e as irmãs já receberam o texto base da campanha, né? E deixar depois, como estava dizendo, um tempo para questionamentos e complementações. Então, em primeiro lugar, da minha parte, vou fazer uma introdução. Já o Paulo Roberto, o texto aqui tem sempre 3 partes, né? Nós trabalhamos sempre com aquela famosa metodologia ver, julgar e agir. Quem milita aqui na igreja, né, na metodologia pastoral da igreja, sabe que sempre nós seguimos, primeiro, tomar conhecimento da problemática, de uma temática, é o momento de ver, que o Paulo Roberto vai fazer. Da minha parte, já vou apresentar o julgar a realidade à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. E também a Maria Rosângela Moretti vai abordar a questão do agir, o que a igreja propõe que seja feito. O tema, então, é fraternidade e a vida no planeta. Esta campanha, como vocês sabem, agora são 48 anos que a igreja vem desenvolvendo no Brasil, se destinou apenas aos católicos, mas a todos os brasileiros e brasileiras de boa vontade. Uma campanha
enfim, que atinge a todos. Desta vez não é ecumênica, porque a campanha ecumênica é feita geralmente a cada 5 anos. A primeira campanha ecumênica foi no ano 2000, a última 2005 e 2010, enfim. A cada 5 anos se faz em nível ecumênico. Por que fazer uma campanha sobre a vida do planeta? Porque, infelizmente, como nós sabemos, a vida do planeta não vai muito bem. Cada vez mais, nós sabemos, a temperatura do planeta está subindo. Muitas vezes, segundo os especialistas, depois o nosso Paulo Roberto vai explicar melhor, isto pela interferência direta do ser humano, principalmente das nações mais ricas, mais desenvolvidas, este modelo consumista que nós temos, né, que exigem da natureza mais do que ela pode fazer, mais do que ela pode dar. A campanha, além do tema, sempre tem um lema, uma citação bíblica. E desta vez, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, São Paulo fala: depois que o homem pecou, o pecado do homem também interferiu, não apenas nos relacionamentos entre o ser criado e o Criador, e entre as próprias pessoas, né? Adão e Eva, o casal já fica contaminado, a família, o irmão mata outro irmão, até a própria natureza é contaminada, depravada pelo pecado. Nós temos na Bíblia o famoso episódio do dilúvio, né? A destruição da natureza. E este fenômeno tem se repetindo principalmente a partir da era industrial, 1750. E assim, o tema, a citação bíblica estava dizendo, Romanos 8, 22, a criação geme em dores de parto. É uma criação que Deus fez para todos, para toda a humanidade. Criou o mundo, como nós sabemos, para ser um lar habitável para o ser humano. E, infelizmente, como estava dizendo, nem sempre estamos respeitando a natureza e, portanto, a natureza mostra sinais mais do que evidentes de que ela está gemendo, está sofrendo. E, às vezes, reage de uma forma muito violenta, muito agressiva, como nós vimos, tão plasmados e tristes, o que aconteceu esses dias no Japão. Então a igreja nos alerta para que possamos, enquanto há tempo, aliás, em certo sentido já estamos um pouco atrasados, né? Enquanto é tempo, devemos preservar o que Deus fez para todos. Acredito que nós não seremos os últimos moradores, eu acho que o mundo não vai acabar já. O que faremos para deixar para as próximas gerações uma natureza mais harmoniosa, uma natureza que seja mais respeitada pelo ser humano. E termino assim um pouco a minha pequena intervenção no começo, que uma das grandes conquistas da teologia nos últimos anos, quer dizer, do saber sobre Deus, é a recuperação a respeito da fé ecológica. Eu digo que eu, enfim, antes de ser bispo, era estudioso da Bíblia, né? Professor das Sagradas Escrituras. Esta consciência bíblica não era tão evidente nas gerações passadas na teologia. A gente partia muito daquele versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 28, que dizia, quando Deus criou o ser humano, o primeiro casal: dominai, submetei tudo ao vosso poder e multiplicai-vos. Então essa ideia de submeter a natureza foi muitas vezes mal interpretada, esta ideia, de forma que o ser humano tornou-se muito absoluto, muito dono da natureza. E na verdade hoje nós sabemos de que um estudo mais aprofundado da Bíblia mostra que esse senhorio, essa soberania que o ser humano deve exercer sobre a natureza, né, dominus em latim, né, esse domínio, nós devemos fazer isto a exemplo de Deus, o Senhor das coisas, Deus o Criador. E Deus faz tudo de forma harmoniosa, respeitosa. Então nós não temos o direito de interferir de qualquer maneira na natureza. Então
eu acho muito importante que a igreja traz esta proposta, como a Maria Rosângela Moretti vai explicar. Muita coisa não depende de nós, muita coisa depende das decisões de governos, né? Das pessoas que dirigem os destinos das nações mais ricas, mais desenvolvidas. Mas, por incrível que pareça, sim, senhor, cada uma tem uma parcela de responsabilidade. Depende muito de cada uma, a maneira como a gente vai viver e reagir diante da natureza. Então, muitas ações simples podem ser feitas de forma mais solidária para que a natureza seja respeitada. E termino dizendo que no agir, aqui também se fala muito da importância que o poder público deve ter em relação à natureza. Aqui uma Casa das Leis, né, onde são discutidos projetos, onde são debatidos temas tão importantes para a nossa população. Então, eu espero e até suplico em nome, enfim, da comunidade católica, da qual que a gente representa como bispo, mas, enfim, das pessoas de boa vontade, dos moradores de Jundiaí, principalmente os mais pobres, os mais necessitados, né? Que vocês, nas suas decisões, saibam sempre respeitar a ecologia, saibam sempre tomar as leis, fazer as leis, mas sempre de acordo com esse respeito à nossa mãe natureza. A gente lembra aqui o que aconteceu em janeiro desse ano, né? Lá no São Camilo. Enfim, são questões que às vezes podemos prever e não apenas ficar remediando depois do acontecido. Saibamos amar e respeitar a natureza, porque a natureza é um dom que Deus fez, não apenas para alguns privilegiados, mas para todos. Então, que saibamos realmente, como dizia São Francisco, o homem do milênio, né? Para ele tudo era irmão, irmã, irmão sol, irmão lua, irmã água. Que saibamos viver a fraternidade de forma concreta e saibamos cada vez mais respeitar a vida no planeta. Passo então a palavra agora para o Paulo Roberto Dutra, que poderia explicar para nós de forma mais técnica e detalhada como vai a vida do nosso planeta. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, em nome da equipe diocesana da Campanha da Fraternidade, ao vereador Júlio de Oliveira, e queria começar dizendo que essa Campanha da Fraternidade, embora ela traga um tema ambiental, ela não é uma campanha genérica, no sentido de vamos cuidar do meio ambiente. Ela tem um foco muito específico no aquecimento global e nas mudanças climáticas decorrentes desse aquecimento global. É disso que fala o texto base quando cita os objetivos específicos dessa campanha da fraternidade. Então, o primeiro objetivo é aprofundar o nosso conhecimento sobre esse tema, o que seja o aquecimento global e as mudanças climáticas decorrentes disso. Esse é o grande objetivo dessa campanha da fraternidade. E aí, então, a partir desse conhecimento, que aconteçam debates e que se proponham soluções. O chamado efeito estufa, a respeito do qual todos nós já ouvimos falar aí através das manchetes da imprensa, na TV, nos jornais, na conversa do dia a dia, o efeito estufa ele não é em si alguma coisa ruim. É o efeito estufa, ou seja, uma camada de gases a certa altura da atmosfera que mantém o clima da Terra. Então, permite as condições de vida do homem, dos animais, das plantas. Se esse efeito estufa começa a se intensificar
em função da emissão de gases, a Terra começa a aquecer. De onde vêm esses gases? Sobretudo da queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, a gasolina, as queimadas, aqui no nosso país, imensas, na região amazônica, e também o gás metano proveniente dos rebanhos bovinos, ovinos. O Brasil tem um rebanho superior à sua população. Tudo isso faz aumentar esse efeito estufa e aquece a Terra. E aí então decorrem as mudanças climáticas. Essas mudanças, elas são visíveis em pesquisas que os cientistas vêm realizando ao longo dos anos. Então eles medem aí índices, eles vão lá ao polo e retiram gelo e veem no gelo as partículas, a fumaça acumulada ao longo dos anos, fazem as medições do clima. Então essas evidências são evidências científicas, são frutos de pesquisa. E tem também as evidências factuais, onde a gente observa, por exemplo, as secas prolongadas demais, ou as chuvas também muito intensas e às vezes fora de época. De toda forma, nem mesmo os cientistas concordam em tudo sobre os efeitos desse aquecimento. Eles também divergem nas suas avaliações e também nas consequências. O próprio professor Aziz Absaber, que frequenta aqui a cidade de Jundiaí e tem o nosso apreço pelo tombamento da serra, ele é muito crítico a respeito das primeiras conclusões que ele acredita apressadas a respeito do efeito estufa e das mudanças climáticas. O professor Aziz Absaber, por exemplo, ele diz que a Amazônia, na avaliação dele, não vai virar um grande deserto. Ele acredita que lá as chuvas vão se intensificar e, na verdade, nós vamos ter muito mais chuvas na Amazônia do que temos hoje. Enfim, é por isso que a campanha da Fraternidade convida a todos, e seria muito oportuno, por exemplo, que essa Câmara promovesse um fórum sobre esse assunto. A campanha convida a todos a conhecerem melhor essas questões, a aprofundar o seu conhecimento. Buscar onde isso? Aqui na cidade, buscar talvez, junto às bases da CETESB, que estão na cidade, as bases da Secretaria do Meio Ambiente, buscar junto às universidades que estão aqui instaladas, os professores. Se eu não me engano, estou vendo aqui no público o professor Wagner, de Física, que foi meu professor, e precisamos buscar o conhecimento dos físicos, dos geógrafos, dos biólogos, para entender melhor essas mudanças climáticas. Essa observação dá conta de que, no período da Revolução Industrial até os dias de hoje, ou seja, 1750 para cá, o clima aqueceu em 0,8 graus Celsius, o que para nós parece muito pouco. A gente enfrenta aí durante o verão, um dia 38, outro dia 39 graus, mas esse aquecimento observado nesse período, ele tende a tornar-se mais intenso nos próximos anos, mesmo que a gente saia daqui hoje com a enorme disposição de alterar essa realidade. Ainda assim, o aquecimento vai continuar. Porém, se nada fizermos, vai se agravar muito mais. Então, a gente prevê que o clima até 2050 aqueça em 2,5 graus Celsius. Porém, se nada fizermos, pode chegar a 4 graus ou mais. Então, essa campanha propõe que conheçamos melhor
esse tema e que, em conjunto, nos mobilizemos para enfrentá-lo. A campanha da fraternidade, ela vem com a proposta de mobilizar o conjunto da sociedade, não só a igreja, mas diz lá o texto base, todas as pessoas de boa vontade. Então, mobilizar a sociedade. Também vem propor algumas ações. Por exemplo, a igreja questiona nesse momento o Código Florestal, a revisão do Código Florestal, naquilo que pode agravar as questões de desmatamento. A campanha da fraternidade também é um espaço de denunciar as realidades de impacto ambiental e apurar as responsabilidades. Essa casa é um espaço também de denúncia, é um espaço onde o cidadão deve trazer os seus questionamentos com responsabilidade, com coerência, mas aqui também é um espaço e cabe aos vereadores acolher essa inquietação da sociedade. Como é que o município pode se engajar nessa campanha da fraternidade? Como é que os vereadores podem nos auxiliar nisso? Quando nós fizemos o lançamento do texto base, lá no Regional Sul 1 da CNBB, tivemos a participação de uma professora da FGV, Raquel Birdman, que está fazendo um estudo específico sobre isso, né? Como é que os municípios sofrem os impactos, como é que os municípios podem atuar nas questões climáticas. Seria interessante, fica aí como sugestão também, buscar essas informações com a professora Raquel lá na FGV. Mas é mais do que isso. Localmente, diz o texto base, dois assuntos que a gente conhece muito bem. O CONDEMA, fortalecer o CONDEMA, fortalecer o trabalho desse conselho, inclusive diz o texto base, né? Dando garantias, até judiciárias, para que esse conselho possa exercer a sua função com tranquilidade. O plano diretor, a importância de se ter um plano diretor, entendendo que é o plano diretor que define a vida da cidade, nas suas ação do homem no território do município. Então é importante fortalecer a participação cidadã na elaboração, na revisão do plano diretor, que no caso de Jundiaí acontece esse ano. Nesse sentido, vale aqui dizer que é importante olhar com simpatia para esses movimentos que existem nesse momento na cidade, por exemplo, a Cidade Democrática, o Voto Consciente, que tem feito um pouco esse trabalho em relação ao plano diretor. Mas vai mais além. Tem temas assim que são específicos da cidade. Na verdade, a vida no planeta, que é tema da campanha da fraternidade, a vida no planeta acontece na cidade. É na cidade que nós vivemos. Nós não vivemos, já dissemos aqui, nós não vivemos no estado, nem vivemos no município, vivemos na cidade. Então, por exemplo, temas importantes nessa campanha: transporte coletivo, ou outras maneiras de diminuir o impacto dos poluentes da queima do petróleo. Transporte coletivo de qualidade e que atenda com dignidade a população. Também é preciso, de alguma maneira, controlar o
o tráfego de caminhões. E aí é um complicador para a nossa região, porque a nossa região está se notabilizando na área logística. Agora, é preciso dizer que a cidade de São Paulo, ela tem cerca de 3.000 óbitos por ano decorrentes da poluição do ar proveniente do diesel dos caminhões, que é inclusive um diesel de baixa qualidade em relação a outros países, com muito enxofre. E lá o movimento Nossa São Paulo fez toda uma mobilização para tentar reverter um pouco isso. Precisamos estar atentos nessas questões. Favorecer, de alguma forma, o transporte alternativo, por exemplo, as ciclovias, que tem um trabalho exemplar daquele menino, o Luiz Balas, que leva aquele movimento bicicletada, e a gente precisa olhar muito para isso, porque ali está assim tá despontando um pouco do futuro de Jundiaí. Outro tema que me preocupa particularmente é a arborização urbana. A gente sabe que tem aí uma preocupação recente, por exemplo, com as calçadas. Julião, tem aí uma orientação municipal aí nesse sentido. Precisamos de leis, de um código, não sei, sobre a arborização urbana. A arborização urbana todos os dias, sofre um impacto da própria população, que não gosta da árvore quebrando a calçada, que não gosta da árvore atrapalhando o comércio, atrapalhando a garagem, e vai lá e faz uma poda por conta própria, vai lá e joga óleo diesel, e coloca veneno, e tira a casca da árvore. Todo dia eu vejo isso na minha cidade. E a arborização urbana, nesse contexto de retirar carbono da atmosfera, é muito importante para a vida das cidades. Precisamos de um olhar para isso, um olhar especial para isso. Precisamos olhar para a questão das queimadas, ainda que sejam mínimas no município, mas é necessário não queimar lixo, por exemplo, não queimar restos de madeira, ou restos de papelão, ou materiais recicláveis que não tenham tanto interesse comercial. É preciso olhar para isso. Precisamos, finalmente, aproveitando a data de hoje, né, o Dia Mundial da Água, olhar, então, para todas as outras questões que envolvem a preservação ambiental. Nesse sentido, é preocupante esse veto do prefeito a essa lei que adiaria aí os grandes empreendimentos por 180 dias. Seria importante ter esse tempo para reavaliar um pouco o futuro da cidade, os destinos, aquilo que a gente pretende para o nosso município. Seria importante ter esse tempo. A campanha da fraternidade, o texto base, fala de valorizar o domingo, o dia de repouso. O domingo é o dia de repouso e santidade, é o dia de contemplar a natureza, estar ao lado da família, ensinar aos filhos o amor às coisas da terra, o amor à criação que reflete a bondade de Deus. Então é importante ter um tempo para avaliar o nosso próprio destino, a nossa própria vida, para onde nós estamos indo. Seria importante rever essa situação aí proposta nessa lei, que no momento está vetada. Finalmente, então, lançar esse olhar a partir do município para a questão da água, né?
Hoje nós temos a nossa reserva, a nossa represa, e diz a propaganda da empresa de água que nós temos águas para os próximos 50 anos. O mundo não sabe ainda se temos água para os próximos 15 ou 20 anos. Então precisamos olhar com mais critério também para o nosso recurso hídrico. Precisamos despoluir o rio Jundiaí. Precisamos despoluir o rio Jundiaí. Na diocese nós temos 3 principais ativos ambientais: o rio Jundiaí, a Serra do Japi e o rio Tietê, no território da diocese, lá para os lados de Itu e de Cabriúva. Tivemos sábado lá com o padre Juversi, em Itu e Cabriúva, caminhando pelo Tietê. O padre Juversi, que é o responsável diocesano pela campanha da fraternidade, padre de Itu. Tivemos lá em defesa do rio Tietê. Quem sabe podemos também aqui em Jundiaí levar alguns movimentos semelhantes. É isso que eu tinha para dizer, e conto também com essa Câmara, com o Julião, o Corlato, Marilena, o Doca, o Bardi. O Bardi, Dom Vicente, nós começamos lá na catequese de perseverança, como cantores lá no festival da catequese de perseverança. Tem uns anos atrás, né, Bardi? Ok. E é isso. O trabalho de cada um, o trabalho do Leandro, junto com os animais, o trabalho do Zé Dias, fazer uma revolução naquele morro do São Camilo, Zé Dias, né? Recuperar talvez lá as nascentes, recuperar parte daquela vegetação que esteve um dia por lá, né? Enfim, é um trabalho para todo mundo, né? É um trabalho para o Val e com todo o povo crente. É um trabalho de conjunto. É a isso que vem a campanha da fraternidade. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento o Julião aqui, né, em nome dele, cumprimento a todos os vereadores. A gente estava aqui, né, na salinha, e eu estava contando para Dom Vicente que esse aqui é o 14º ano que eu venho na Câmara Municipal para falar sobre campanha da fraternidade. Então, assim, é uma alegria, né? Porque eu também tive a oportunidade, alguns vereadores que estão aqui, que me acompanharam, a Ana, o Doca. Se eu for falar de onde eu conheço o Doca, eu vou dizer minha idade, né? Porque eu já trabalhei com ele, então, lá no INSS. Mas, assim, durante esses anos, o que a gente tem observado? Que a campanha da fraternidade, realmente, ela consegue ter impacto, né? Em tudo. Não sei, né? Se ela consegue atender todos os objetivos que ela vem, eu não saberia dizer. Mas ela tem, sim, impactos. Se a gente começar a retroceder, nós temos aqui na Câmara de Jundiaí e em outras câmaras o Dia do Nascituro, que surgiu dentro de uma campanha. Então, oportunamente, essa campanha nós trouxemos o Paulo. O Paulo também está conosco há quase 5 anos na equipe, mas como ele tem esse vínculo ambientalista, nós até pensamos assim, da parte, vamos dizer, mais técnica da campanha, ele pudesse estar trazendo. Eu não queria tomar muito tempo, porque acredito que as perguntas que surjam, eu acho que elas enriquecem muito mais o debate. Mas friso da importância da gente trazer a campanha para o âmbito da sociedade. E eu vejo na Câmara de Vereadores a sociedade representada. Então, a gente, às vezes, faz fóruns, já fizemos, mas acaba tendo o âmbito das nossas agentes de campanha,
das pessoas que estão nas paróquias. A forma de trazer a campanha da fraternidade para a sociedade é através dos seus representantes. E quando a gente traz sugestões, né? O Paulo citou a questão do transporte, de arborização, em outras campanhas que nós já fomos, eu tenho a certeza que isso fica remoendo, né? A todo momento, na hora de legislar, o nosso olhar. Esse que é o intuito da campanha, é mexer com a sociedade, né? O próprio Dom Vicente estava colocando, existem ações pessoais, né? E muitas vezes a gente fala assim, mas se eu fizer só essa ação, vai mudar alguma coisa? O aquecimento muda? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vi o Crispim na plateia, eu vou dar um exemplo de uma ação pequena, pessoal, né, da Escola Benedito Storani, que vai às feiras, aos sábados, incentivar o consumo de verduras e hortaliças. E o texto fala, um dos motivos, né, da emissão de gases é a agropecuária. Então, nós vivemos hoje num estilo de vida, né, que nos faz comer mais carne, né, até pela praticidade, e a gente acaba, às vezes, deixando, né, o hábito de verduras e de legumes. E veja como é uma cadeia, né? É um ciclo, né? São hábitos que a gente vai tendo por essa forma de vida acelerada e que a gente poderia. Então, cito isso no sentido de dizer, existem ações pessoais, mas também existem ações que demandam de legislação, de mudanças, de como que a gente olha para a cidade. Então, eu queria agradecer, né? Agradecer ao Júlio, né? Agradecer a todos que abrem esse espaço, né? É realmente um espaço que causa, que leva para a sociedade um momento de refletir e colocar também a equipe, né, da campanha da fraternidade. Nós temos representantes em todas as cidades para momentos que queiram fazer de formação, de conscientização, né? É um pouco esse o nosso trabalho. E agradecer e um bom dia. E aí deixar mesmo agora um pouco para questionamentos, que eu acho que aí é que a gente aquece o tema. Muito bem. Nós ouvimos aí, né, então, Dom Vicente, o Paulo e a Rosângela. E eu vou, nesse instante aqui, abrir a todos os vereadores, quem quiser se posicionar. Então, vou começar pelo vereador Durval Orlato. Pediria aos vereadores que forem se manifestando, sim, para que eu possa ir chamando um a um, ok? Com a palavra, então, o vereador Durval Orlato. Queria agradecer a presença aqui do Paulo Dutra, da Rosângela, em especial de Dom Vicente, nesta campanha da fraternidade que trata, dentre as campanhas temáticas, eu entendo que é uma das mais abrangentes, porque fala da vida no planeta e a vida em todos os seus aspectos, né? Do bem-estar social, da convivência urbana equilibrada, do meio ambiente, os seus reflexos para as futuras e próximas gerações. E, de fato, Paulo, você foi feliz em citar os problemas globais que dependem de decisões, vamos dizer assim, dos grandes líderes mundiais, mas a gente sempre tem que trazer para a realidade aquilo que cada cristão ou cada um que compreenda a importância de preservar o nosso planeta, ele possa fazer na sua cidade. Daí a visita de Dom Vicente e vocês nas outras câmaras, né, levando um pouco dessa discussão. Eu tenho dito, Dom Vicente, que toda vez que a Câmara é chamado a compartilhar com a campanha da fraternidade, aqui, independente de situação ou posição, a Câmara tem feito um pouco esse papel. Eu queria lembrar que, por exemplo, veio para a Câmara um projeto do prefeito regulamentando a questão da merenda escolar,
e essa Câmara fez uma emenda dizendo que teria prioridade uva e morango na merenda escolar, porque é o que produzimos aqui, né, em detrimento de outras frutas. É lógico que a gente sempre precisa cobrar uma intensidade maior no cumprimento disso. Nós, se não me engano, foi até do vereador Julião, que hoje está na presidência, incentivo no IPTU para quem plantasse e mantivesse árvores, né? Óbvio, teve o veto, teve a discordância técnica, mas nós levamos a questão e vamos continuar cobrando para que um novo Código Tributário preveja isso, né? É um incentivo, afinal de contas, preserva-se a calçada em torno das árvores. Mais audiências públicas aqui na Câmara. Eu fui vereador de 97 para cá e eu sou testemunha viva de que nós estamos fazendo mais debates na Câmara do que fazíamos no passado, em detrimento de outros órgãos e outros setores que deveriam também fazer e às vezes não fazem. Então acaba vindo para a Câmara e aqui a gente fomenta debates, cada um marca tematicamente a sua audiência, enfim. Eu acho que tem muito mais ainda para fazer, mas vocês aqui sempre nos despertam um olhar para aquele momento, um momento que deve ser perene, posterior a esse despertar, né? Sempre a fraternidade e vida no planeta, mas, no entanto, com certeza, alguns frutos nesse mês, no segundo mês, vai despertar aqui na cabeça dos vereadores. Cada um com a sua criatividade vai tentar apresentar um projeto, quer seja de telhado ecológico, de um piso que absorva mais a quantidade exorbitante de chuvas para não permeabilizar tanto o solo. Enfim, eu acho que é muito bem-vinda a presença de vocês, o discurso, e toda vez que vocês vêm aqui, nos faz refletir com mais profundidade as nossas responsabilidades. E aqui, a responsabilidade que me cabe é dizer, olha, tem muito mais para ser feito ainda pela cidade e a gente está à disposição disso. Muito obrigado. Muito bem. A palavra do vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a vinda a esta casa do bispo, do Vicente, da Rosângela, do Paulo, e dizer que acho que não há momento mais propício do que esse tema da campanha da fraternidade desse ano. Como presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente dessa casa, fico muito feliz em ver essa temática. Como católico e vicentino que sou, acho muito importante esse tema. Acho que, como bem colocou o Paulo, acho que tem questões no dia a dia que cada um de nós pode estar contribuindo com o meio ambiente. Os governos, também os poderes legislativos desse país também podem contribuir na atuação parlamentar. Acho que o tema meio ambiente, o tema animais tem se intensificado nessa casa. O próprio presidente, com a criação da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, foi um passo importantíssimo, com a Comissão de Defesa dos Animais, foi um passo importantíssimo para estudar toda a questão envolvendo os animais e seu reflexo no meio ambiente também. E, inclusive, em 2009, a imprensa noticiou que nunca nessa casa se discutiu tanta questão envolvendo os animais como no ano 2009 e 2010. Eu acho que a temática dos animais do meio ambiente tem se intensificado nessa casa e precisa se intensificar cada vez mais. Como o Paulo colocou, aqui a população deve ser ouvida de uma forma com respeito, com cordialidade, mas tem que trazer as questões para esta casa, envolvendo os animais e o meio ambiente. Então, eu acho que não existe momento mais propício para esse tema. Então, eu gostaria de parabenizar. Eu acho que isso vai ser uma grande conscientização para toda a população. É uma questão simples e, ao mesmo tempo, complexa, quando a gente entra no aquecimento global e algumas questões mais técnicas. Então, eu acho que a campanha vai elucidar a população de uma forma geral, com as coisas do dia a dia que cada um de nós pode fazer para ajudar nessa questão. E quando a gente diz, né, Paulo, que as futuras gerações podem estar comprometidas, eu acredito que não, que a nossa geração já está comprometida com essas questões. Então, parabéns a todos vocês, parabéns à divulgação que está sendo feita com um tema tão importante como esse. Com a palavra agora, o novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Obrigado, senhor presidente.
Eu quero aqui agradecer as presenças do Dom Vicente Costa, bispo diocesano de Jundiaí, Paulo Roberto Dutra também, pela brilhante palavras nesta casa, nesta manhã. Quero agradecer também a senhora Maria Rosângela Moretti, né, que sempre participou dentro desta casa, que é a Câmara Municipal. A tentação do ser, do ter e do poder conduz à ausência da fraternidade, da vida no planeta, Dom Vicente. Perdemos hoje a perspectiva do descanso de que a terra, em última análise, é de Deus. Existem grandes acumulações nas mãos de poucos, o que resulta em expulsão de uma grande massa de pessoas nascidas neste ambiente para a periferia das cidades, né? Onde sempre conseguem se refazer tudo em nome da ganância e do lucro. Então, e até o respeito pelos bens criados, respeitando quem o criou. Eu parabenizo pela campanha envolvendo o meio ambiente neste ano e a preocupação de todos os cidadãos, as autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Dom Vicente. E como falou também, colocou muito bem as condições dos bairros de periferia, como o Paulo Roberto Dutra citou, Jardim São Camilo, como o senhor também citou, e outros que nós temos na cidade de Jundiaí. Eu parabenizo por esse brilhante trabalho que o senhor vem conduzindo na cidade de Jundiaí, e, portanto, para nós é uma honra recebê-los aqui nesta casa. Parabéns, parabéns ao senhor Dom Gil, Dom Vicente Costa, né? Eu fico feliz e também agradeço a presença de todos presentes da equipe do senhor, que realmente tem um trabalho brilhante na nossa cidade. E agradeço também aquele que passou por esta cidade, que eu me lembrei aqui, que foi Dom Gil também, um trabalho que realmente deixou saudades. E com certeza o senhor também está cumprimentando esse trabalho, que realmente nós todos ficamos felizes. Parabéns e obrigado, presidente Júlio. Muito bem, vereador Zé Dias. Muito bem lembrado de Dom Gil, uma figura que teve uma atuação marcante na nossa cidade, em que pese ter ficado pouco tempo conosco, mas tenho certeza que hoje está aí cumprindo como arcebispo que a igreja lhe destina. Com a palavra, o novo vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Dom Vicente, um bom dia, Dom Vicente. É sempre um prazer tê-lo nessa casa, Dom Vicente, e segui-lo também pela liderança que o senhor é, e pela conquista que já teve pelo povo católico e por toda a Jundiaí, né? Até esse momento. O senhor já marcou e vem marcando a sua presença com o seu trabalho, Dom Vicente. Dom Vicente, eu estive atento aqui, cumprimentar também o Paulo, a Rosângela, as falas tanto do Paulo quanto da Rosângela, e dizer, Dom Vicente, que Jundiaí vem fazendo, de certo modo, a sua parte. Nos últimos anos, Jundiaí vem desapropriando 1 milhão de metros quadrados da Serra do Japi e tornando público a Serra do Japi, que estava loteado em vários setores, para várias pessoas da cidade. Jundiaí vem desapropriando. Uma conquista muito importante foi também a Cachoeira de Morangaba, que era particular e hoje também passa ao domínio público, né? Nós fizemos aí algumas ações também, Dom Vicente, no tema da fraternidade, da campanha da fraternidade esse ano. Juntamente com o Padre Zé Carlos, fizemos a doação de 400 mudas num ato concreto lá no Caxambu, na última quarta-feira. Então, é um pouco que a gente pode fazer, mas eu sei que houve várias ações para a cidade. No Caxambu, nós doamos 400 mudas de árvore, já é um começo bastante bacana. Aquela região que é uma região de proteção também permanente. Dizer que tem um projeto tramitando no governo federal, na Câmara dos Deputados, do Aldo Rebelo, do PCdoB, um projeto também que, se aprovado, é uma perda para Jundiaí. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso. Jundiaí preserva mais do que a proposta
do deputado Aldo Rebelo. Em outras cidades, a mata ciliar é mais preservada do que a proposta do deputado. Então, eu deixo aqui essa mensagem para o senhor, até para que o senhor analise também. Em nossa cidade será uma perda muito grande o projeto de lei do deputado Aldo Rebelo. A questão da água que o Paulo falou em nossa cidade, não sei se por 49 anos, por 50, Paulo, mas eu tenho certeza que Jundiaí fez sua parte, está fazendo sua parte. Oxalá as nossas cidades do entorno tivesse a capacidade de reservatório de água que Jundiaí tem. Até citou aqui a questão de Itu, temos grandes problemas em Itu de água também, da nossa diocese também, Dom Vicente, Várzea Paulista. Jundiaí vem fazendo sua parte, não é fácil, não é simples assim, mas temos um grande reservatório e com certeza Jundiaí avançou muito na questão da água, né? Mas é isso, Dom Vicente, só agradecer a presença do senhor e de toda essa aula de cidadania. É muito importante conversar, né? Todo ano a campanha da fraternidade nos traz um tema novo, e o tema desse ano, ele é muito importante. Nós temos aí o WAVE e o plano diretor para discutir. Com certeza essa casa poderá contribuir bastante com o tema da preservação, e nós o faremos. E pedimos também a participação de todos, porque nós faremos não só uma audiência pública, eu tenho certeza que essa casa está disposta a fazer mais audiências públicas para ouvir toda a população. Mas obrigado pela presença, sempre importante a presença de vocês. Muito bem, vereador Tico. Com a palavra agora, o novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Fazer um cumprimento especial ao Dom Vicente, que está aqui conosco mais uma vez, Dom Vicente, num momento muito oportuno em relação à campanha da fraternidade. Fazer um cumprimento ao Paulo. Tivemos a oportunidade também de alguns eventos estarmos juntos, né, Paulo? Somente naquele momento lá da semana em defesa da vida e dos valores familiares, que também foi aprovada por essa casa. Então, todo o mês de outubro nós temos a semana também municipal em defesa da vida e dos valores familiares. E um dos temas não tem como ser deixado de lado, é a questão ambiental, é a questão mesmo das águas, que é símbolo de vida. Cumprimento também a Rosângela, que já faz parte dessa casa, 14 edições da campanha, vindo aqui fazer a abertura e trazer com sabedoria o tema que é da campanha da fraternidade. E nós vemos o quanto isso influencia na vida dos brasileiros. A informação, eu acho que todo mundo precisa de informação, e é isso que a campanha da fraternidade todos os anos faz, trazer informação aos brasileiros, ao mundo. E é isso que nós precisamos, ter informações e ações. E isso nós vemos que através desse trabalho maravilhoso aí da CNBB, o alcance que tem a questão da informação e da ação. E essa Câmara, como foi dito, tem feito sua parte. Eu lembro bem, inclusive no primeiro mandato como vereador, a comissão do meio ambiente, ela não era tão disputada como é hoje. Hoje, na nossa casa, uma das comissões mais disputada, sem dúvida, é a comissão do meio ambiente, que hoje nós temos à frente aí o vereador Leandro Palmarini. Então, prova disso é justamente a questão da necessidade de discutirmos a questão da vida, a questão do meio ambiente, a questão de qualidade de vida que nós queremos, não só para o futuro, mas para o nosso presente. Então, parabéns, Vicente, muito obrigado com as sábias palavras que sempre é transmitido por sua voz aos jundiaenses, enfim, ao povo brasileiro e ao mundo, essa sabedoria, essa maneira de transmitir com simplicidade, mas aquilo que realmente nós precisamos ouvir para que possamos ter ações. Muito obrigado mais uma vez por recebê-las nessa casa. Peço a palavra, senhor presidente. Um minuto só, vereadora Marilena. Antes até da senhora, eu tenho o vereador Silvio Hermano inscrito, depois encerrarei com a senhora e com a vereadora Ana Tonelli. Deixa eu só fazer um convite aqui a todos que estão presentes, né, e a todos os vereadores também, já que foi falado aí da discussão do WAVE, né, nós teremos nessa casa.
Então, no dia 23 de março agora, né, ou seja, amanhã, nós teremos a nossa audiência pública de número 17, a 17ª audiência pública, a partir das 19 horas, cuja discussão é do projeto de lei de número 10.799, de 2010, de autoria do prefeito municipal, que regula nos termos do plano diretor o estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança e cria a Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança. Então, fica feito um convite a todos que aqui estão presentes. Agora, vou passar a palavra ao novo vereador Silvio Hermani. Agradeço a oportunidade.